Oi, turma, tudo bem? Essa é a nossa 22ª aula, já estamos em outubro. Uau, passou bem rápido. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, né? E que a gente não perca as nossas esperanças para retomar as nossas rotinas, não é mesmo? Bom, até agora eu passei para vocês temas do nosso curso. Muita coisa mesmo, inclusive vocês me entregaram as atividades sobre juros e regra de 3. Obrigada a todos que participaram, né? Afinal, isso retorna para vocês em forma de aprendizado. Bom, como eu estava dizendo, até agora nós falamos de assuntos recorrentes do nosso curso, noções de departamento pessoal, tributos, marketing, logística, segurança do trabalho e contas financeiras. Então, para diferenciar e também dar uma folga das últimas atividades, a nossa aula de hoje será bem relax. Sabe por quê? Porque a nossa aula de hoje é uma Cinelist, um top 10. Com sugestões de filmes, com temática voltada à administração, o que nos faça refletir sobre os desafios e processos de administrar empresas e pessoal. Então, bora começar. Só lembrando antes que a professora Viviane, ela indicou alguns filmes de grandes CEOs que se inspiraram. Então, eu não vou falar deles aqui porque ela já os mencionou em aula. Então, filmes como Gladiador, A Procura da Felicidade, A Fuga das Galinhas, entre outros, a professora Viviane já falou sobre eles. Inclusive, não deixem de conferir, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. E não deixem de seguir o canal da Biase aqui no YouTube e dar aquele joinha para aumentar a visibilidade, tá bom? Vamos lá! Em primeiro eu trouxe para vocês um filme que inclusive já passei em sala de aula, mas vale a pena assistir novamente. De repente com outro olhar, tá bem? Então, Os Estagiários do Google, estrelando então o Owen Wilson e o Vincent Vaughn. Nesse filme, dois amigos com pouco ou nenhuma experiência com as tecnologias atuais, eles ingressam no programa de estagiário da Google, conhecidíssima empresa de tecnologia. Então, a princípio, eles vão enfrentar alguns dilemas, como a desatualização com o mundo de hoje e o conflito de gerações. Nesse filme, nós podemos refletir sobre liderança, trabalho em equipe, marketing de vendas e determinação. Então, vale a pena conferir, sem contar que ele é muito engraçado e vai render boas risadas em família. A classificação do filme é de 12 anos e está disponível no Prime Video. Em segundo, nós temos Um Senhor Estagiário, eu também passei ele em sala para vocês, com Robert De Niro e a Anne Hathaway. Nesse filme, o personagem do De Niro, ele é um executivo aposentado. Ele se sente cheio de energia e, portanto, ele tem a ideia de voltar a trabalhar, principalmente quando encontra um estágio voltado à terceira idade na empresa da Julius, que é a personagem da Anne Hathaway. Nesse filme, podemos refletir, então, sobre empreendedorismo, convivência entre gerações, marketing digital, inovação e as funções administrativas, que são elas: planejamento, organização, direção e controle. Eu super indico para que assistam e se divirtam em família. A classificação do filme é de 10 anos e está disponível na Netflix. Em terceiro, né, para empolgar a garotada, um filme Monstros S.A. Nesse filme, em um mundo alternativo, né, o mundo dos monstros, a empresa Monstro S.A. ela gera energia para esse universo através dos sustos. Então a gente pode refletir sobre a resistência à mudança pela equipe gestora, a instabilidade no setor de produção, gestão de pessoas e logística. Mesmo sendo um filme de 2001, ele tem muito a nos ensinar quanto à resolução de conflitos e a necessidade de arriscar e inovar. Eu também deixo a dica para que assistam o B-Movie, aquele da Benguinha, né? Nós temos nele, então, departamentalização, liderança e inovação. E a garotada, com certeza, vai adorar assistir esse filme. A classificação dele é livre e ele está disponível, então, no Globoplay e no Telecine. Em quarto, esse filme que eu assisti eu achei muito bacana, bem interessante. Não estava nem, na verdade, pensando que seria um filme, né, sobre administração, mas uma vez que você começa a estudar ADM, você começa a ver administração em tudo. Então, em quarto lugar, recém-chegada. Aqui, uma bem-sucedida executiva recebe o desafio de reestruturar uma fábrica em uma cidade pequena, com a mecanização do trabalho e redução de 50% dos funcionários. A princípio, ela enfrenta a resistência dos trabalhadores locais e também com dificuldades com os cortes de gastos e com as melhorias dos processos produtivos. No entanto, ela, como uma boa gestora e líder, ela vê em uma situação uma grande oportunidade para reerguer a empresa. Vale a pena conferir, turma. Realmente é um filme muito bom e ele está no Prime Video. Em quinto, então, nós temos Fome de Poder. Esse filme ele aborda
o surgimento do McDonald's, até ele se tornar o que é hoje, uma franquia mundial. Então a gente pode refletir sobre plano de negócios, competitividade, processos diferenciais da concorrência e perseverança. Assista um filme, ele está disponível na Netflix, tem classificação de 10 anos, ele está na minha lista. Eu comecei a assistir, mas eu não consegui terminar no dia. Mas assistam, né? Porque vocês vão ver o quanto ele vale a pena, né? E quanto a gente percebe as sacadas, o diferencial, né? O que faz o McDonald's ele ter se tornado o que ele é hoje, esse McDonald's, né? Então, vale muito a pena, assistam. Em sexto filme, nós temos O Homem que Mudou o Jogo. Então, ele é um treinador que assume o comando de um time ruim, né? Mas ele aposta numa tática diferenciada. Ele consegue aumentar a produtividade do time e conquistar vitórias. Nesse filme, então, nós temos liderança, planejamento, organização e estatística. É algo, inclusive, que a gente vai falar em sala de aula quando toda essa pandemia passar. É um filme muito bom, eu assisti recentemente, então eu indico, sem contar que ele teve 6 indicações ao Oscar, né, de melhor filme. Em sétimo lugar, é um filme chamado É o Método, né, ou O Método, aqui para nós. Ele é um filme espanhol em que as cenas se passam em 2 lugares, a sala de conferência e no banheiro da empresa. Então, na sala de conferência estão 6 personagens que concorrem à vaga de executivo. Então, esse filme ele nos permite, né, abordar, né, refletir sobre o mercado de trabalho atual, que está cada vez mais competitivo, e a não sociabilidade, ou seja, estamos nos tornando cada vez mais individualizados em relação ao coletivo, e com isso, perdendo a capacidade de trabalhar em equipe. Muitos já ouviram a frase, eu já fiz a minha parte, então o resto é resto. E não é bem assim que funciona. Então, com esse filme, a gente consegue refletir, inclusive, sobre as nossas próprias ações. Eu super recomendo esse filme. Em oitavo lugar, The Circle, ou O Círculo aqui, conta a história de uma empresa que é responsável por reunir os dados das pessoas, relacionando suas informações com o serviço de e-mail. Ou seja, ela visa entender o comportamento do consumidor. Contudo, nos faz refletir sobre os limites da privacidade e em táticas de marketing diferenciadas para atingir os clientes. Muito do que já vivenciamos atualmente, não é? Chegamos então ao nosso nono filme, Piratas do Vale do Silício. Talvez vocês tenham assistido ele ou ouvido falar desse filme nas aulas de informática. Se não, vale muito a pena também assistir. Esse filme ele é de 1999. Ele traz importantes referências sobre as trajetórias de 2 empresas determinantes para o mercado mundial, que é a Apple e a Microsoft. A história, então, ela é contada, né, sobre as perspectivas de seus cofundadores, o Steve Jobs e o Bill Gates, e há muitas cenas relacionadas à rivalidade estabelecida entre as 2 organizações, que existem até hoje, né? Nesse filme podemos entender como era o contexto cultural na época do lançamento dos microcomputadores. Hoje parece simples, né? Mas houve reações à popularização dos equipamentos de uso pessoal que atualmente são extensões de nós. Então, os fundadores da Apple e da Microsoft, eles enfrentaram os desafios no início e com planejamento, com foco na produtividade e no diferencial de cada produto, eles ergueram seus impérios. Com isso, nós podemos ver como os produtos influenciam os clientes e também nas reações do consumidor, que podem não ser sempre positivas em relação ao produto. Então, estamos sempre falando que a equipe gestora ela precisa atualmente ser maleável a mudanças e ao diálogo. Mas e quando a reação vem dos clientes em relação ao produto ou serviço oferecido? Podemos aprender muito, muito mesmo com esse filme. Eu assisti há muitos anos, né? Eu até coloquei ele de novo na minha lista para reassistir, por conta dessa cinelite que eu fiz para vocês. É um filme muito bom e marcante. Por fim, nós chegamos ao nosso 10º filme. Vocês devem ter notado que essa lista ela não vai do melhor, pior, não existe nada disso, né? Eu não coloquei os melhores no começo, os melhores no final, enfim, não. É uma lista bem diversa. E para todos os gostos. Então vocês podem assistir de repente com seus filhos, podem assistir sozinhos, podem assistir com o namorado, com o esposo, enfim. Né? Uma lista bem diversa para todos os tipos de gostos. Então, nós chegamos aí ao nosso 10º filme, que é O Discurso do Rei. Ele, então, é baseado numa história real, né, da vida real,
do rei da Inglaterra George VI, que é o pai da atual rainha Elizabeth II, ele sofria de uma gagueira que o impedia de discursar para grandes públicos, né? Então vejam isso, ele era um rei, como assim ele não conseguia discursar, né, para o seu povo. E as coisas começam a mudar quando ele conhece o terapeuta Lionel Logue. Nesse filme, a gente pode refletir então sobre a importância da comunicação dos líderes em ser eficaz e eficiente. Ao mesmo tempo, o terapeuta dele, Lionel, ele, apesar de estar atendendo ao rei, ele não perde a sua postura firme e exigente ao executar seu trabalho. É um filme primoroso. Eu assisti apenas uma única vez, mas é um filme que eu não consigo esquecer. Sério, é muito, muito bom. Então, pra gente dar uma finalizada, eu fiz um top 10, né? Mas vou colocar alguns bônus aqui para vocês assistirem. Também de indicação, B-Movie, que é o filmezinho da abelhinha. Também O Diabo Veste Prata, nós podemos aprender bastante, né? Como não liderar, né? Como não agir daquela forma. Joy Mangano, desculpa, né, que ela criou uma empresa na década de 60, se eu não me engano, muito boa, e O Lobo de Wall Street. Também cines muito bons, vale a pena conferir. E como eu já tinha dito no começo, não deixem de conferir a cinelista que a professora Viviane trouxe para vocês algumas semanas atrás, dos filmes que os maiores CEOs do mundo corporativo consideram essenciais. Ela falou então da Fuga das Galinhas, A Procura da Felicidade, O Jogo da Imitação e muitos outros. Então aproveitem de repente o final de semana, essa semana, para dar uma, para curtir um pouco, para dar uma relaxada e assistir esses filmes que a gente trouxe para vocês. Então, turma, é isso. Obrigada pela atenção de todos. Uma boa semana. Não se esqueçam de seguir o canal da Biase aqui no YouTube e deixar aquele joinha para aumentar a nossa visibilidade. Até a próxima aula. Boa noite.